Jorge Luiz Borges, que ainda vai ser mencionado uma única vez nesse vídeo, em seu conto O Jardim de Veredas que se bifurcam, nos conta sobre um escritor que teria dito certa vez: Retiro-me para escrever um livro. E outra: Retiro-me para construir um labirinto. Todos imaginavam duas coisas, ninguém pensou que livro e labirinto eram um único objeto. Ao contrário do Suípen, levou 13 anos para construir sua obra. O material a seguir não é nada mais que uma ode. Uma solução cuidadosa e intensamente construída ao longo de uma semana, porém ainda frágil como uma casa de flores momentos antes do vento. Alguns falam de traduções do vídeo sobre autoria minha, infinitamente amadora, e outros sobre o Software Português do Brasil, lançado em 2024 pela Versailles Books, com tradução de Adriano Candelária, infinitamente superior. Esse vídeo contém alguns spoilers depende da sua definição, mas é tanto para aqueles que já leram a obra, aqueles que nunca encontraram, e aqueles que ainda precisam saber terminado. Mas claro, a experiência mais autêntica ao explorar o labirinto sempre será às cegas. Todas as páginas referenciadas seguem a versão oficial de publicação em inglês. O título desse vídeo não é completamente verdade. Sim, o lançamento de Casa de Folhas, o livro de Mark Danilewski, House of Leaves, realmente ocorreu pela Pension Books em 7 de março, 25 anos atrás, em 2000. Mas ele também ocorreu algumas semanas antes, em uma primeira edição limitada com 1.200 assinaturas em azul, 280 em vermelho, 15 em roxo, 4 com todas elas e uma em preto. Mas o livro também teve, algumas semanas antes, um lançamento serializado no site iuniverse.com, do qual ainda dá para achar em um print ou outro. Se não bastasse isso, o livro também teve ainda outro lançamento prematuro, no underground de Los Angeles, Las Vegas e São Francisco, circulando em strip clubs e outros locais através de cartões que continham um link para download de partes incompletas do livro ou mesmo literais pedaços da obra deixados debaixo de assentos em metrôs. O livro também possui um lançamento dentro da obra, misturando realidade e ficção, que coincide com a timeline real, e o próprio The Whale Stole Letters, por exemplo, lançado em outubro do mesmo ano, é um resultado direto da publicação que ocorreu no nosso mundo em 7 de março de 2000, na qual Walden de Wirta vê a popularidade desse livro e, como tinha acesso aos arquivos e algumas cartas do Instituto Walestow, decide publicá-los juntamente com um prefácio próprio. Tudo isso para falar, essa casa não tem uma data de construção simples. Como o disclaimer desse vídeo apresentou alguns segundos atrás, essa não é a minha grande ideia para um vídeo sobre House of Leaves. Talvez para você esse vídeo seja isso, afinal só eu sei qual é essa ideia. Então vamos fingir até essa barrinha acabar, essa barrinha vermelha que por um motivo agora é meio rosa também, que esse é um longo projeto pensado e escrito ao longo de muitos meses ou anos, e não uma frágil análise sobre 14 diferentes visões dessa casa construída 25 anos atrás. Roubando aqui uma pequena frase da Danilewski na parábola número 9, e que foi algo que eu já fiz no nosso vídeo das teleplays da série de House of Leaves, muito aqui intencionalmente não vai ser dito. O que eu digo não é necessariamente o ponto do que eu quero dizer. E o mais importante não é o que é falado, e sim o que eu deixo de falar. Que é deixado aberto, deixado livre. Mas sem mais enrolações, vamos para as nossas 14 perspectivas. Construída em 1720, a casa situada na Ash Tree Lane tem raízes ainda mais profundas que isso. Graças a um estranho conjunto de papéis da Biblioteca Lacuna Rara, Universidade de Hornell, na Carolina do Sul, foi descoberta uma entrada de diário de 23 de janeiro de 1610, 110 anos antes da construção da casa, contando sobre o achado de escadas, em meio à floresta. Esse conjunto de papéis era mantido por ninguém menos que o Lord Delaware, e isso nos traz a discussão a casa histórica. A casa é a história. E a história é inabitada. Em uma conversa entre Karen e Alice Rosenbaum, nos é revelado que a casa possui aproximadamente 0,37 moradores por ano. Ou de outra forma, as pessoas costumam se mudar de lá a cada 2,7 anos. 2 e 7, né, formando 9, ou o próprio 27, que são ambos números bem importantes para aquilo ali. Os motivos de troca são no mínimo estranhos. Alguns moradores simplesmente morreram de ataques cardíacos, outros dizem que o lugar era muito espaçoso, ainda outros chamam de instável. Muitas especulações sobre o lugar ser assombrado foram estudadas, tanto que Rosenbaum chega até a cogitar que o lugar era um cemitério de nativos americanos indígenas. A conclusão, pela localização em rios, foi que a hipótese era improvável. Mas a história sangrenta do estado de Virgínia com certeza tinha um dedo na natureza do local. Talvez até um dedão inteiro. A casa de Delaware, então, esse conjunto de papéis que guardava consigo, nos traz uma perspectiva interessante. A casa é esse lugar hostil, previamente habitado, invadido, e como eu falei, muito aqui não vai ser dito, você pode você mesmo fazer suas próprias pesquisas sobre Jamestown, e o próprio livro traz algumas coisas sobre o assunto. Mas como bem montado por Zampano, o registro Davidson não para considerar todas essas coisas. A urgência de Karen em busca de seu marido é muito maior do que história sobre o século XVII. Mas talvez a história desses povos tenha muito mais a ver com a casa do que antes imaginado. E quando a primeira grande da sessão, cito eu mesmo aqui Zampano. Ter alguma familiaridade com as origens desse sangrento e doloroso passado nos mostra quão antigas são as raízes daquele lugar. Que, claro, é história e permanece inabitado. A casa de Will Davidson é, juntamente com a anterior, talvez a mais literal de todas. Uma construção física na Virgínia rural, endereço Ash Tree Lane. É engraçado. Eu só queria criar um registro de como Karen e eu compramos uma pequena casa no campo e nos mudamos para lá com nossas crianças. Meio que ver o que aconteceria.
Talvez por causa do meu passado, eles, a mídia, esperam algo diferente. Mas eu só achei que seria legal ver o jeito que as pessoas se mudam para um lugar e começam a habitá-lo. Se assentar, talvez colocar raízes, interagir, talvez entender um pouco melhor um ao outro. O propósito do registro Davidson, no entanto, revelado por Johnny na página 21, XXI, né, é um pouco diferente disso. O fotojornalista vencedor do Pulitzer deveria de algum jeito capturar aquilo que é o mais difícil, uma visão da própria escuridão. Ao ter sua obra analisada por múltiplos estudiosos, críticos acadêmicos, sem deixar de citar aqui, claro, o igual número de estudiosas, críticas e acadêmicas, o tão pessoal registro de Davidson foi revelando segredos que aquela família definitivamente não esperava. A psique daqueles que moraram na casa da Tree Lane foi assunto de extremos debates. A casa pessoal de Will, no entanto, tinha raízes ainda mais antigas do que aquela rua com esse maldito nome. Nomes são coisas poderosas. Zampano não falha em pontuar que, por mais que os problemas de Naveson não tenham criado a casa, eles fundamentaram a forma com que ele a enfrentou. Análises minuciosas sobre seu relacionamento com seu afastado irmão Tom, o jeito que ele e sua esposa Karen se olhavam ou deixavam de se olhar, o relacionamento com seus filhos Chad e Daisy, nem seus animais Hillary e Mallory escaparam das análises. E olha a gente aqui analisando eles mais ainda. Mas mais assustador que tudo para Nave era sua casa. E nem falo da construção campal na Virgínia com raízes de sangue mencionado no tópico anterior, mas de uma foto. Um nome. Um nome que o perseguia em seu sono. Um eco da vida real que impõe um terrível destino à Nave, do qual apenas o mais puro amor poderia salvá-lo. Você acredita em Deus? Acho que eu nunca te perguntei essa, querida. Bom, eu acredito agora. Mas meu Deus não é tipo católico, ou judaico, ou mormon, ou batista, ou adventista do sétimo dia, ou sei lá o que ou quem. Sem sarça ardente, anjos, cruz. Deus é uma casa, o que não quer dizer que nossa casa pertence a Deus, ou é uma casa de Deus. O que eu quero dizer é que nossa casa é Deus. Acha que eu tô maluco? Talvez, talvez, talvez. Talvez você esteja muito bêbado. Maluquice, você deve admitir. Eu acabei de fazer de Deus o interesse. Esqueça de uma parte. Só esqueça. Saudade. Sinto sua falta. Especula-se que os labirintos da casa foram primeiro encontrados por Zampano em torno do ano de 1954, curioso ano do filme de Fellini, La Estrada, de onde muitos supõem que o nome Zampano foi tirado. Cego como um morcego, Zampano é um personagem ao qual alusões militares não faltam, e pelo menos isso ele compartilha com Will, que o apelido Navy pode ser literalmente traduzido como Marinha. Seria Zampano o guerreiro terrestre, expert em escopetas, e Will o marítimo, Zampano a matar Behemoth, e Will o Leviatã? Dizem que a verdade passa pelo teste do tempo. Eu não consigo pensar em um conforto maior do que saber que esse documento falhou a tal teste. A Casa Construída por Zampano foi o seu grande livro, sua magnum opus, a obra de sua vida, Casa de Folhas, uma super mega tese acadêmica de um documentário de sua própria invenção. O que o motivava a buscar tantas mulheres para traduzir e ler para ele a fim de explorar essa narrativa por tantos ângulos diferentes, explorar tantos ângulos e modelos de câmeras, corredores escuros, logo ele completamente cego? Talvez justamente por isso, como traduzir a escuridão para um meio visual? E o que estaria nessa escuridão? O que ele perdeu? Ou melhor, quem? Muitas eras ultrajadas. Zelosos arranjos médicos, prescrições, acomodações nunca ousadas. Quando um entender maravilhas, vão correr certamente estas péssimas e ruins duradouras estepes utópicas? Tantos textos tão poéticos atribuídos a ele, tantos pedaços e trechos escritos procurando algo, a falta de alguém, a solidão, quem nunca matou uma hora, um premeditado assassinato de minutos, um só o filho para tolher a escuridão. E tantos gatos, mais que 80, estavam eles protegendo de algo, alguém, protegendo sua casa, vedando todas as entradas, tentando criar uma distração, mais de 80 gatos, e no fim desaparecendo um por um. Restou apenas a marca de seu corpo e as ranhuras de 15 a 18 centímetros da marca do Por favor, me perdoe por incluir isso. A mente de um velho tende a vagar igualmente à mente de um jovem. Mas enquanto um jovem perdoaria o que se afastou, o velho cortará fora. A juventude sempre tenta preencher o vazio. Um velho aprende a viver com ele. Me levou 20 anos para desaprender as fortunas encontradas em um desvio. Talvez isso não seja novidade para você, mas daí eu muitos homens já matei e ainda tenho ambas as pernas. A casa literal de Zampano, sua morada, também não escapou de suas artimanhas. Sua geladeira de livros pálidos, todas as entradas já vedadas e o cheiro da história humana. Suor, urina, merda, sangue, carne e sêmen. Bem como alegria, sofrimento, inveja, raiva, vingança, medo, amor, esperança e muito mais. Uma combinação de cheiros não menos complexa que a combinação de vozes que compõe o seu manuscrito. O complicado, atormentado, sofrendo Johnny Truant.
Sim, os editores existem, supostamente, mas no fim, ou melhor, em princípio, Johnny é o grande editor primário da Casa de Zampano. Tudo por causa daquela noite desastrosa que de Rosa podia ter tido um pouco mais. Mas já estava nas estrelas, ou melhor, na constelação de Gêmeos, Divina Comédia, Paraíso, canto 22, verso 151. Isso merece um vídeo inteiro, calma lá. Bem no limite, subindo para Câncer, 21 de junho, Johnny. Mas sozinho. Gêmeo, coisa nenhuma. Fadada a decifrar as loucuras de um velhote insano, cada dia mais assombrados por seus demônios. Ou seu demônio. Demônio coisa nenhuma. Sua querida mãe, um serafim dos mais belos. Ah, meu querido Johnny, diga à esperança tudo que você ouve, forçado a encarar um destino impossível. A água quente, as grandes unhas roxas, seu rosto agora deformado. A máquina para. A sistolia. Ninguém aqui ouviu falar do Zampano. Ninguém aqui ouviu falar dos Davidsons. Não achei nenhuma Astrelane. Meses de viagem e eu ainda não achei alívio nenhum. Na página mencionada agora, Johnny comenta numa entrada de diário de 1º de maio sobre seu encontro com o gato cinza, que primeiro corre e depois retorna, para só esperar e esperar em perfeita quietude. A incapacidade de achar a fonte, os tantos discursos e pessoas mencionados por Zampano o atormenta por toda a jornada. Para seu infortúnio, também é outra coisa o seguindo agora, perseguindo. Agora, na sombra de eventos não mencionados, eu vejo o pátio de Zampano escurecer. Mas o velhote não tá lá, e os gatos todos sumiram. Outra coisa tomou seu lugar, algo que sou incapaz de ver. Esperando, tô com medo. Ele tem fome, ele é imortal. A forte fachada que Johnny apresenta, ou melhor dizendo, a deformada face primeiro vista pelos leitores ao encontrar Johnny, é talvez o campeão número 1 de resistências ao continuar essa leitura. Falha o leitor ao incompreender aquele preso no centro do labirinto. Ele, capaz milagrosamente de coletar luz, ao invés de apenas refleti-la ou desviá-la, foi condenado à escuridão. Cegado por um vasto céu, mas Lutando lutando contra aquilo que mais teme, o que é agora, o que será, o que sempre veio antes. A criatura que verdadeiramente você é. A criatura que todos nós somos, enterrada na ausência escura de um nome. Uma verdade por muitos esquecida é que Mark Z. Danilewski é o autor de House of Leaves. As paredes são infinitamente vazias. Nada há pendurado nelas. Nada as define. Elas não têm textura. Mesmo para os mais afiados olhos ou sensíveis dedos, elas permanecem ilegíveis. Você nunca achará uma marca lá. Nenhum traço sobrevive. As paredes obliteram tudo. Elas são permanente absolvidas de todo o registro. Oblíquas, para sempre obscuras e em branco. Contemple o perfeito panteão da ausência. Essa frase, que abre o capítulo 20, logo após uma citação da nossa queridíssima Poe, sempre foi uma das minhas favoritas. Esse trecho, do nada em braille, justamente esse trecho sobre o poder das paredes de obliterar tudo e a incapacidade tátil, contém um escondido segredo. Você nunca achará uma marca lá. Ou no inglês, você nunca achará um mark lá. Elas são absolvidas de todo registro, de todo record. Contemple o panteão, ou em inglês, Pantheon. Colocaria isso em xeque o poder da casa de obliterar tudo? Afinal, esse objeto existe em nosso mundo? É difícil responder. Afinal, a casa sequer tem vontade própria, é boa ou má? Essa imensa casa, criada por Mark Z. Danilewski, onde nenhum mark pode ser encontrado, possui, na verdade, um mark extremamente bem escondido. Tão escondido que até passou batido, infelizmente, para a nossa edição brasileira. Se você for na aula de rodapé 27, chama atenção de novo aqui esse número extremamente específico, verá que ela começa com um nome, Michelle. Logo embaixo, a nota 28 começa com um artigo, 29 contra o nome, Rita Mistópolis M.D., um livro Coração Preto, Coração Azul, de Utah. E a 30 contra o nome, Taylor Ross. E aí a gente tem o nosso mark, M-A-R-K. Indo além, a próxima nota, 31, nos conta sobre uma publicação de Zampano, na Semanal de Los Angeles, e tá aí o nosso Z. E se você continuar todo o caminho até a nota 42, vai achar completo o escondido autor, Mark Z. Danilewski. A casa escrita por MZD tem muitas origens, muitas coisas diferentes que se uniram quando ele teve a visão dessa casa maior por dentro do que por fora e entendeu. Tudo o que ele tinha escrito até aquele momento era sobre isso. Os personagens que eles tinham criado, essa família, viviam nessa casa. E foi aí que se passaram 10 anos e nasceu esse labirinto. Uma das origens mais interessantes de se explorar, e vamos ficar só com ela para não me estender muito, mas vem do angustiante nome Redwood. Redwood é muitas coisas, é o sequoia, a árvore mesmo, é o tigre que ronda o rebanho, o senhor monstro de Tom, aquele que Zampano viu e por sorte não o seguiu, encontrou Johnny e ele nem se tocou. A lista é longa. Redwood também é o nome de um manuscrito, escrito ao longo de 3 dias e 3 noites em um ônibus a caminho de um hospital,
após Mark receber o telefonema: seu pai tá morrendo. O pai dele acabou por falecer apenas 2 anos e meio depois desse telefonema, mas naquele momento isso era tudo. Uma história sobre tigres com listras de cinzas. Uma novela ou script, nem o formato nem as regras gramaticais eram bem definidos. Um texto tão passional e pessoal sobre seu pai, lidando com seus próprios sentimentos. Ao recebê-lo, Ted Danilevski ficou furioso. Ele odiou aquela audácia. Mark se viu forçado a ouvir o discurso de quão inútil a arte era. Seu pai, que fazia filmes, e acabou por rasgar completamente o manuscrito e jogá-lo em uma lixeira. Ele nunca tinha visto seu pai, agora em remissão, assim antes. Paul, sua irmã, numa história que é perfeita, tão perfeita que poderia ser até inventada, colou os pedaços de Redwood com uma fita e os apresentou novamente a Mark, que com isso percebeu que poderia continuar escrevendo no futuro. A arte não era inútil, afinal. E quando enfim chegou a hora de seu pai, nesses anos depois, em seu testamento havia um pedido: que suas cinzas fossem espalhadas em meio às Redwood Trees, as sequoias. Após esse meditativo momento espalhando as cinzas, a casa finalmente nasceu. Ted recebe o agradecimento na página 708. O depositório Talmers e Dectur, ou TZD, Ted e Danilevski, por providenciar um VHS da exploração número 4. Eu tive uma visão de uma casa, que era um quarto de polegada maior por dentro do que por fora. Diante do corredor de 5 minutos e meio, é despertado em Karen um interesse por Feng Shui. Por essa porta, inúmeros animais e de diversos tipos de materiais entraram na casa. Tartarugas de cerâmica, patos de madeira, peixes dourados, cristais, dragões celestiais e leões de bronze. E todos eventualmente desaparecidos. Karen surpreendentemente ri, mas sua risada é curta. Sua única esperança de achar Davidson era confrontar o que mais a assombrava. Agora, sem motivo para temer, Karen se vê também sem motivo para ter esperança. Karen contribuiu com 2 materiais no registro Davidson, claro, além de sua participação em todo o resto. Opiniões de alguns e uma breve história de como ou quem eu amo. Após sua exposição à casa, de acordo com a teoria Heaven-Slocum, Karen adquiriu insônia prolongada, ataques de pânico, uma melancolia profunda e uma tosse persistente. Sintomas estes que radicalmente diminuíram quando ela começou a trabalhar em seus 2 documentários. Teria aí algo sobre a arte como meio de enfrentarmos a escuridão? Algo a se pensar. O primeiro documentário, Opiniões de Alguns, nos mostra algumas coisas. A arrogância dos críticos ao falar com Karen, jeito de se explicar os fenômenos da casa com truques de câmera e explorações filosóficas desses conceitos. Aqui a gente tem, e eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas é algo que já vi muito sendo discutido e já participei de algumas discussões, mas como um machismo sutil, ou melhor, nada sutil. É explorado aqui pelo Danilevski com essa mulher apresentando seu trabalho para essa maré de críticos, muitos deles pessoas reais, ficcionalizadas em obra, como Stephen King ou Stanley Kubrick, por exemplo, e o modo como ela não é levada a sério e similares. A exploração mais interessante são várias, mas possivelmente é a que cita Freud e Johann Heimlich, relacionado ao uncanny, a estranheza, da casa, com um sentimento de familiaridade. Você vê, o vazio aqui é o suposto familiar, e sua casa é infinitamente familiar, infinitamente repetitiva. Corredores e mais corredores, salas de novo e de novo. Um pouco como a casa de Dante depois de uma boa limpeza de primavera. Um lugar sem vida e sem objetos. Cícero disse que uma sala sem livros é como um corpo sem alma. Então adicione alma na lista também. Um lugar sem vida, objetos e alma, sem Deus também. O abismo de Milton pré-Deus, ou em um universo de Nietzsche pós-Deus. Então, certamente, contra símbolos, a casa precisa de um destruidor de símbolos. Explorar o modo como Karen praticava seu sorriso no espelho me lembra novamente de Borges. Os espelhos e a cópula são abomináveis, porque multiplicam o número de homens. Essa mulher duplicada é nossa heroína final, e sua casa sem Deus ainda sobrevive. Melisande Avignon é uma das melhores surpresas encontradas por aqueles que se aventuram pelos scripts da série de House of Leaves que ainda não aconteceu. Um dia eu vou mudar essa frase. Não vamos prolongar sobre Melisande aqui por 2 motivos. 1. Eu já tenho um vídeo sobre as teleplays. E 2. É muito melhor ler. Já explorei a possibilidade de traduzir esses scripts de alguma forma aqui pro canal, teria que ver como isso funciona com o próprio Danilevski, que tô aqui lutando, um mini spoiler aí, com a Penguin Random House, pra trazer um vídeo especial de The Família traduzido para mais, vamos ver, uma coisa de cada vez. Mas a casa de Melisande é um sorriso também. O sorriso de Johnny Truant, sem saber da desastrosa noite que o esperava. É engraçado, e começa com engraçado por novamente evocar o sorriso, que no livro separado das cartas do Instituto Wales-Stowe nós temos na última página uma nota. Também disponível, House of Leaves, onde Johnny Truant, assombrado por essas mesmas cartas, descobre uma casa maior por dentro do que por fora, muito, muito maior,
e acaba por confrontar as terríveis consequências contidas em suas misteriosas cavidades. As cartas de Pela Fina, ainda debatidas se foram sequer mandadas ou não, e a página 97 com certeza tem algo a dizer sobre isso, nos mostram possivelmente o personagem mais 3D, ou 4D talvez faça mais sentido, dessa obra. Como o Rita comenta no prefácio, ela fazia você se sentir como se ela tivesse inventado você. Quando o assunto é essa mulher com um dom extraordinário, muito se diz sobre a autoria. Eu mesmo acabei de fazer isso. Mas além de revelar um novo e completo ângulo tanto da história de Johnny como desse multifacetado autor de muitas vozes, as cartas do Instituto Eu Estou devem ser vistas em relação à baleia. Ao contrário do que a língua portuguesa nos diz tradicionalmente, e aqui eu puxo muito de Moby Dick, a linguagem em inglês lá usada, mas quanto à tradição que barcos são femininos, sempre nomeados com nomes de mulheres também, fato atestável em nosso mundo, e as baleias, o símbolo masculino. A brancura da baleia, né, the whiteness of the whale, nos diz muito sobre a maldade desse ser. O assunto masculino e feminino não é pouco discutido nesse livro, das teorias mais viajadas, das mais básicas. Nós temos a casa como uma representação feminina. O monstro em seu abismo, aquele que não deve ser nomeado, a figura masculina. O que dizer então de Pela Fina Heather Livre e seus lindos poemas e adorável filho? Num texto difícil de replicar verbalmente, mas Jonas na barriga da besta, rodeado por parênteses esses que viriam a ser o símbolo da mãe na futura série de família, é juntamente com Moby Dick a principal referência a esse grande animal. Eu não conseguiria te dizer porque eu não a vi até agora. E não foi um cheiro que a trouxe de volta, ou os saudosos cantos de um objeto achado, ou qualquer outra revelação no caminho. Foi minha própria mão que fez isso. Talvez você a tenha visto primeiro? Um vislumbre entre as linhas, entre as cartas, como um fantasma no espelho, um fantasma nas asas. Minha mãe está diante de mim agora, diante de você. Ela está aqui agora. Ela sempre esteve bem aqui. Pela Fina representa, acima de tudo, a força do amor, passando através de uma terrível doença, situações indescritíveis que de tão indescritíveis aparecem apenas codificadas, ela é uma força sempre a se mover. Marcada pelo roxo, é sua cor que nos revela que o livro é um romance. Minha carta favorita dela, infelizmente, aparece só na edição separada, é uma das 11 exclusivas, datada de 24 de dezembro de 1988, véspera de Natal. Porque serei eu sempre a mesma, de pé, como uma velha e ainda crescente árvore, as folhas perdidas no outono, mas achadas novamente ao vir da primavera. E claro que você pode se apoiar em mim, se esconder em mim também, lá no alto. E quando você descansar e desejar fechar seus olhos, em mim você pode descansar. Eu não te deixarei. Ao mesmo tempo, uma enorme força sempre a se mover e uma árvore sempre parada. Suas alusões nórdicas não são poucas, seria ela a própria enigmática Yggdrasil, as raízes a segurar o céu. Essa pessoa, muito menos mencionada do que deveria, evocava em Rita a suposta frase apócrifa de Galileu, Epur si moeve, sobre a terra ainda se mover, mesmo com a negação da Inquisição. Uma força eterna, perpétua, do tamanho do mundo. Meus próprios anos então invadem, mas pelo menos a cor deles está de volta. Ainda assim eu penso nela. É pulse move, ou como eu gosto de traduzir, ela continua a se mover. E assim ela faz. Ela ainda mexe comigo. Nightmind é um canal do YouTube focado em jogos e experiências de terror, ARGs, os chamados projetos de fanfiction e todo tipo de mistério na internet. Em fevereiro de 2019, quando tinha pouco mais de 300 mil inscritos, hoje já passa dos 800, Nightmind lançou o Desafio de 9 Dias. Claro, 9. Consiga o livro, tire uma foto com ele e leia a Casa de Folhas ao longo de 9 dias. No 10º dia, começaria uma série de 3 vídeos e uma soundtrack intitulados House of Living Explored, Segredos no Som, Labirintos nas Cartas e Descanso em Raízes. O projeto de Nightmind é provavelmente o, palavra complicada, mais autêntico já feito. O que eu quero dizer com isso? Excluindo resenhas, claro, um vídeo, né, falando de um vídeo sobre a obra, um vídeo que tenta, né, de alguma forma fazer algo a mais, né, desde as saídas que vão desse desafio de 9 dias para o respeito no qual a verdadeira e autêntica experiência de ler o livro por conta própria tratada, é algo que é bem difícil de ver em vídeos explicando esse monstrinho. Essas longas, mais que 5 horas de vídeo, contam com uma interpretação geral da obra, um falso Johnny Truant e vídeos que dão um trabalho para assistir. Não são vídeos mastigados, então galera, o final significa isso aqui? Existe toda uma jornada envolvida, ecoando o próprio livro, chegando à sua trágica história final. Os vídeos foram criticados sim por alguns aspectos, o primeiro especial é bem difícil de aguentar, mas como eu disse, assim como o próprio livro, os vídeos também apresentam essa fachada que você vai ter que desconstruir para chegar ao final. Não acho que é imune a críticas, ou mesmo tem algumas, mas é um projeto definitivamente notável. A casa construída por Nightmind, então, fica nessa pequena série de vídeos autênticos em um mar de o livro mais assustador que eu já li. Nem se importa mencionar, para adotar a expressão em inglês, o elefante, ou melhor, a baleia, na sala.
Vocês provavelmente já entendem o que eu quero dizer com isso. Eu mesmo quero muito fazer um dia a minha própria experiência labiríntica em formato de vídeo, navegando por interpretações, montando e desmontando a miserável pilha de segredos que é esse livro, mas por enquanto é isso que eu tenho. Lançado no Halloween de 2000, Haunted é um dos melhores álbuns já feitos e ponto. Sim, eu sou extremamente tendencioso. Sim, Paul é a minha irmã. Sim, eu ainda tenho certeza que Haunted é um dos melhores álbuns conceituais já feitos. Sim, eu digo lá em cima com Ziggy Stardust, Pet Sounds, Sgt. Pepper's, The White Album, Dark Side of the Moon, The Wall, Downward Spiral, Hotel California, Black Parade, The Suburbs, Good Kid, Mad City e mais. Mas não tantos mais assim. Sim, eu sinto que Haunted é lamentavelmente subestimado. Sim, eu acredito que o dia de Haunted ainda vai chegar. E não, Haunted não é a soundtrack de House of Leaves. Indo além, House of Leaves não teria existido sem Haunted. Pense nas mãos que se desenham de Esker. Infelizmente ignorado por parte dos leitores, o álbum de N. Decatur Danilewski, ou Paul, é além de uma obra-prima por si só, uma obra-irmã de House of Leaves, composta simultaneamente com o livro. Para reusar uma figura que eu usei no meu vídeo geral do MZD, dois irmãos sangrando em arte, o luto por seu pai. Mas claro, é muito mais que isso. Ao longo de 4 faixas puramente narrativas e outras 13 ou 14 completamente musicais ou mistas, a história que a Haunted conta é inseparável de House of Leaves. Da mesma forma que House of Leaves é inseparável de Haunted. Tematicamente, eu diria até que Haunted é mais óbvio que House of Leaves. Ainda lembro quando vi o álbum pela primeira vez, em meio ao meu mês de leitura de House of Leaves em junho de 2021. Foi quase como uma revelação dos temas do livro. A floresta perfeita de árvores lascadas, as sombras que não paravam de mudar, ser assombrado pelas ações que você odeia e pelas vidas que você amou. Alguém vivendo no fim de corredor de 5 minutos e meio. Um estranho nesse mundo sem você é tudo que eu sou. Ou a música final, se você aqui estivesse, eu espero onde quer que você esteja, você ainda consiga me ouvir, a sua voz que ainda ressoa dentro de mim. A música, inclusive, tem um violão para um brasileiro, Heitor Pereira, e que termina com a última linha do capítulo 21, o mais devastador de House of Leaves. Tá tudo bem. Pode ir agora. Talvez seja essa sessão que eu mais deixe coisas em falar, porque Haunted é uma experiência completa. São as músicas mais frenéticas, as mais emocionais, as que misturam as duas coisas de um jeito maluco, tipo a minha favorita, Wild. É uma melhor que a outra. E assim como o Labirinto de House of Leaves, pode ter certeza que você vai descobrir coisas novas revisitando a obra-prima de Paul, que parece estar finalmente achando uma casa em suas colaborações com a Remedy em Alan Wake 2. Ninguém deveria desbravar o submundo sozinho. A Casa de Folhas, publicado no Brasil, está perto de completar um ano, enquanto o irmão mais velho da Pantheon já soma hoje 25. Um trajeto longo, complicado, difícil, demorado, polêmico, mas que pôde chegar ao nosso país. Voltando ao elefante na sala, a gente tem o custo. Como produzir uma obra tão grande, colorida, amada, um pesadelo de diagramação e tradução? Com profissionais incríveis, com certeza. A tradução de Adriano Scandolara, com a diagramação de Lilian Mitsunaga, que vocês podem conferir com mais detalhes nesse bate-papo aqui, vou linkar na descrição também. E no vídeo comparativo que eu fiz no lançamento do livro, sem economizar em elogios, fantástico. Infelizmente, assim como o mercado imobiliário, essa casa não pôde escapar dos custos cada vez maiores. Mas a todos aqueles que porventura e infortuna encontrarem, resta uma autêntica experiência de exploração pelo livro Labirinto. Nomes são coisas poderosas. Discutivelmente, a mais importante e poderosa coisa em todo o universo criado pelo Danilewski é um nome de 7 letras começado por R, ou S em português. Mas Tom, um nome tão simples e curto, meras 3 letras, o afastado irmão de Will, o Esaú de seu Jacó, ou seria ele o Jacó. Will seguiu o caminho da fotografia e fama numa tentativa de preencher o vazio emocional. Já Tom ficou com uma existência banal e interna em sua maior parte. A Casa de Tom é uma pequena tenda, apresentada em sua própria sessão no documentário intitulada A História de Tom, que dá título ao importantíssimo 11º capítulo. O destino de Tom é algo que ainda ecoa pelo trabalho de Danilewski. Apresentado lá em 2015 em uma preview de 7 páginas dentro do primeiro volume de The Familiar, revelado recentemente, A Travessia de Tom é o título do futuro livro do autor. Será lançado em outubro desse ano, com mais de 1.200 páginas e, claro, um vídeo aqui no piolho quando sair. A história de 2 cavalos em direção à liberdade. Mas voltando para House of Leaves, muito bem-humorado e no meio de piadas de tiozão, assim como Karen Zampano, Tom também encheu as paredes das casas de animais. Mas seus animais não eram mais de 80 gatos e nem feitos de cerâmica ou madeira como o Feng Shui de Karen. Os animais de Tom eram feitos pelas sombras de suas mãos. O Senhor Monstro, o Senhor Monstro, um lugar como esse só pode ser assombrado. É em meio às sombras de Tom que Johnny soca o estômago dos leitores com seu duplo, e ao voltarmos para Tom, algo terrível também nos espera lá. Uma breve análise da história de Tom revela o arrependimento de seu irmão, talvez cimentando Will como arrependido Jacó, por Day ter roubado tudo. Talvez porque as palhaçadas de Tom são divertidas e completamente recheadas de calor. É fácil perder como as sombras feitas com as mãos. Uma abundância de piadas ruins e o nascimento do Senhor Monstro vem a revelar apenas sofrimento.
Em 1991, um ano após o teaser Corredor de 5 minutos e meio, é lançado ao mundo a Exploração número 4. O lançamento completo do registro Navidson em toda sua glória aconteceria apenas 2 anos depois, em 93, mas esse trailer de 91, a Exploração, já nos apresentava muita coisa em suas imagens sangrentas, chocantes e nada contínuas. Holly Roberts, nascido em Mnemone, Wisconsin. Algo ali, perseguindo ele, seguindo ele, stalkeando ele, nunca atacado. Sempre esperando, pelo que essa criatura espera? Holly Roberts, Mnemone, Wisconsin. Eu não tô sozinho, eu não tô sozinho. Holloway tem seu personagem e jornada comparados por Zampano a 2 navegadores. O primeiro deles, Fernão de Magalhães, português, navegaria pelo globo em 1519 e seria provado que a Terra é de fato redonda. Uma expedição para a verdade. Uma jornada perigosa que custaria a vida de Magalhães. Um importante episódio é narrado e preservado por Zampano, a canção de Quesada e Molino, a história de um fracassado motim. Quesada, capitão do Concepción, teria sido sentenciado à morte pelas mãos de seu par, Luiz Molino. Infelizmente, os belos versos na qual essa história teria sobrevivido e que Zampano encarecidamente nos teria providenciado no apêndice está faltando em todas as edições publicadas até hoje de House of Leaves. Assim como Magalhães, Holloway também sofreu um motim e se viu abandonado. Mas ao contrário de Magalhães, o destino de Holloway já era sentenciado à desgraça. E para entender isso é necessário olhar para a segunda comparação, o inglês Henry Hudson, em 1610. Hudson buscava a passagem do noroeste, o que nos traz paralelos bem óbvios com o misterioso corredor na parede norte, ou era parede oeste, ou leste, ou sul, na casa de Navidson. Hudson navegou pelas águas árticas, o que nos traz paralelos, ou melhor, chega de paralelos. Nos traz um eco da jornada de Johnny no Ártico. Hudson e seus homens foram fadados a suportar o último e pior nível do inferno de Dante. Águas completamente congeladas. Um labirinto de gelo, forçados a explorar. Rodeado por homens que queriam voltar, tanto Hudson como Holloway resistiram. Mas ao contrário de Hudson, forçado à deriva, Holloway foi labirinto adentro por vontade própria. E essa foi sua casa. Portas e mais portas, fechadas uma após a outra, deixando a sala, por fim, saturada em silêncio. Embora muitos continuem a dedicar enormes quantidades de tempo e energia para antinomínias de fato ou ficção, representação ou artífice, documentário ou pegadinha, mais recentemente o material mais interessante exclusivamente foca na interpretação dos eventos revelados no filme. Essa direção parece mais promissora, mesmo que a própria casa, como o Behemoth de Melville, permaneça resistente a ser resumida.